Você cuida de todos, mas quem cuida de você? No Março Lilás este ano é um chamado para você, mulher de Deus, que vai além da espiritualidade. É um chamado para a mordomia do corpo. O câncer de colo de útero, ele é silencioso, mas através da prevenção ativa e também através da quebra de alguns tabus, você consegue ser vitoriosa em Cristo Jesus. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre os tabus e os desafios que cercam a mulher cristã em relação à prevenção e ao cuidado com seu corpo. Muitas mulheres elas têm deixado de cuidar da sua saúde porque tem alguns mitos, alguns tabus em relação à vida da mulher cristã. Mas hoje nós vamos quebrar tudo isso através de princípios bíblicos, através da palavra de Deus. Você vai entender que você, mulher cristã, mulher de Deus, precisa também cuidar do seu corpo para que assim você atinja tudo aquilo que o Senhor Deus preparou para você e que você possa desenvolver o seu propósito, mas com saúde. Vamos começar falando e vencendo os tabus que muitas mulheres cristãs acreditam, mas são mentiras do diabo. Por exemplo, que a mulher cristã, se ela adoecer, se ela ficar doente com um câncer, ela não é a mulher de Deus. E que fazer prevenção, ir lá, abrir as suas pernas lá no ginecologista, isso não é coisa de mulher de Deus. Mas isso é mentira do diabo, para te paralisar. Porque quando você não cuida da sua saúde, o diabo te paralisa. Então, vença esses tabus, essas coisas que são colocadas na sua mente, porque isso são estratégias do diabo, para que você não viva os propósitos de Deus na sua vida. Porque as doenças, elas são reais e elas acometem qualquer pessoa. O câncer, ele é real, ele existe e ele pode acometer você, pode acometer a mim, qualquer pessoa. Então não deixa com que esses tabus entrem na sua cabeça e faça com que você não vá atrás da prevenção. Por quê? A prevenção é a melhor forma de cura, porque quando o câncer ele é detectado logo no início, as chances de cura são muito altas. Neste ano, a ciência confirmou que o HPV ele é silencioso e ele pode ficar em silêncio até por décadas. Mas muitas mulheres cristãs sentem-se envergonhadas se elas forem detectadas com HPV, porque elas acham que está relacionada à promiscuidade, com elas serem vagabundas, mas não tem nada a ver. Você pode ter contraído de outras formas o HPV também. E o HPV é um dos precursores do câncer de colo de útero. Você sabia disso? Então você precisa sim fazer os exames para você saber se você tem HPV e dessa forma você se prevenir ainda mais, cuidar ainda mais. Não sinta-se envergonhada, porque se você tem uma doença dessa, tá tudo bem, você vai tratar, você vai se cuidar, porque quando você tem vergonha, isso vai gerando medo e te paralisa, faz com que você não busque saúde, faz com que você não busque a prevenção. Nós, mulheres cristãs, precisamos quebrar esse silêncio, porque o câncer de colo do útero, ele ataca o corpo e mais. A arma que nós podemos usar de forma espiritual é a prevenção. O Senhor Deus deixou a prevenção para nós. E se você, mulher cristã, tem HPV, o HPV ele não define o seu caráter. Quem define o seu caráter é Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, é apenas uma enfermidade que está atacando o seu corpo, mas não vai definir quem você é. Quem define você é o Senhor Jesus. É o seu caráter, o que você é. Então não ignore esses sintomas, o que está aparecendo no seu corpo, a prevenção, porque o Senhor se agrada quando nós cuidamos do nosso corpo. A Bíblia nos ensina no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Muitas vezes as mulheres, realmente, nós mulheres cristãs, nos fechamos para as informações. Então nós vamos perecer por falta de conhecimento. Mas se você está aqui comigo, você não vai mais perecer por falta de conhecimento, porque você está gerando em você, está tendo esse conhecimento. E você agora não vai ter a desculpa que não sabia sobre essas informações. Então vai atrás, procure um posto de saúde. Se você não tem condição de pagar uma consulta médica, vai no posto de saúde e peça para fazer os exames necessários para a identificação do câncer de colo de útero, porque você aprendeu hoje aqui comigo que é muito importante e é urgente você cuidar da sua saúde. E agora o nosso próximo tópico, nós vamos conversar sobre a Marta exausta
e o adiamento dos exames preventivos. Muitas mulheres, através de terem muitos cargos na igreja, serem líderes, elas têm adiado os nossos exames preventivos. O Papa Nicolau e quantos outros exames têm deixado de lado com a desculpa que não tem tempo. Mas você tem que organizar o seu tempo, priorizar o que é importante para você e para sua família. Com certeza, saúde deve ser sua prioridade zero, como diz. Porque se é zero, é a primeira coisa que tem que ser resolvida na sua vida. É a prioridade, ela vem antes do 1. Então você precisa estar ligada e deixar para lá. Porque as pesquisas têm nos mostrado que muitas mulheres cristãs têm sido acometidas com doenças preveníveis porque elas não cuidam da sua saúde. Principalmente as mulheres que estão nas lideranças eclesiásticas. Então, se você se encaixou nesse perfil, não faça mais parte das estatísticas aí que diz que nós mulheres cristãs somos as que menos cuidam da saúde. Já pensou uma coisa dessa? Não é eu que estou dizendo. São os estudos publicados que diz que as mulheres não buscam saúde. Elas têm deixado de lado, têm deixado os exames de rotina sempre para depois. Então fica protelando ir no médico. Então quebre logo isso na sua vida e não aceite isso. Seja uma mulher de Deus que prospera também na saúde. Então, coloque em ordem os seus exames de rotina. Não seja como Marta fadigada que coloca as coisas para depois, até estar na presença de Jesus. E também não seja como uma Maria, que fique o tempo todo aos pés de Jesus, que deixa as suas obrigações de lado. Isso mesmo, porque muitas mulheres falam assim, não, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer tudo lá na igreja, a minha liderança, o meu ministério, em primeiro lugar. Mas e a sua saúde? Se você adoecer, se você não tiver saúde, o seu ministério vai ficar lá. As pessoas que você lidera vai colocar outra pessoa para liderá-las, porque você está enferma. Então cuide de você, porque quando você cuida de você, você está apta a cuidar dos outros. E você, nesse mês tão importante que é o Março Lilás, marcar o seu exame de preventivo é um ato de adoração a Deus e também de inteligência, porque quando você cuida de você, você exerce a mordomia do corpo, você está mostrando que ama a Deus, porque você está amando você primeiro. Mas quando você não cuida do seu corpo, como é que você vai poder dizer que ama a Deus? Se você não está cuidando de você, você está dizendo, eu não me amo. E que também não ama a Deus. Então, quando você cuida de você, você está adorando a Deus também. E a Bíblia nos adverte com cuidado com o corpo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim, por acaso não sabe que o corpo é o templo e morada do Espírito Santo de Deus? Nos chamando para cuidar do nosso corpo. Então, e você, mulher? Você não sabe que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Que você precisa cuidar dele. Quando nós cuidamos do nosso corpo, nós estamos também cuidando da nossa geração. Nós estamos o quê? Tendo vida longa para ver os propósitos de Deus se cumprirem na sua vida e na vida dos seus familiares. Se essa reflexão tem tocado o seu coração, aproveita, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like nesse vídeo para que nós possamos alcançar muitas outras mulheres, para que esse alerta chegue a diversas mulheres no Brasil todo, no mundo inteiro. E eu conto com você para que esse vídeo chegue a muitas mulheres e que nesse Março Lilás seja um marco para a nossa vida de relação ao cuidado com o nosso corpo. Nesse tópico, nós vamos falar sobre a longevidade para viver as promessas de Deus. A expectativa de vida tem aumentado muito a cada ano. As mulheres têm vivido mais, mas se você não cuida de você, você pode viver uma vida, uma velhice fadigada, Mas se você cuida da sua saúde, você pode viver agora uma velhice forte, cheia de saúde, de vigor, para cuidar dos seus, para ver as promessas de Deus cumprir na sua vida e na vida da sua geração, dos seus filhos, dos seus netos, porque você vai precisar de muito vigor para ver suas gerações aí, os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e você precisa ter saúde. E o Março Lilás não é só um chamado para a prevenção, mas sim para nos fazer entender que nós precisamos nos prevenir, precisamos cuidar de nós para que nós possamos ver cumprir os chamados de Deus na nossa vida. E quando há um diagnóstico precoce em relação ao câncer de colo uterino, há
quase 100% de chance de cura. Então, olha só o tamanho que é, né, da porcentagem de cura que tem quando é detectado logo no início. Então, se você está aí com seus exames em dia, anualmente fazendo ali o Papa Nicolau, ou seguindo todas as rotinas necessárias para a prevenção, com certeza. Se você tiver algo assim, vai ser tratado, vai ser cuidado e em nome de Jesus, você vai conseguir ter cura, né? Você vai conseguir ter êxito no seu tratamento. E eu desejo a você, mulher cristã que prospera, o mesmo que João desejou a Gaio. Amado, desejo que tudo te vá bem, que você prospere em tudo, que você tenha saúde, que vá tudo bem como vá a tua alma. Então é isso que eu desejo para você. Cuide de você para que tudo vá bem na sua saúde. E a Bíblia é riquíssima em nos instruir com cuidado com o corpo. E o Senhor Jesus deseja que você cuide de você para depois você cuidar dos outros, para depois você exercer o seu chamado e cumprir o seu propósito. Cuidar de você não é falta de fé, mas sim um ato de gratidão e adoração àquele que te deu o fôlego de vida. E não tenha vergonha de se cuidar, de prevenir, de fazer os seus exames de rotina. Diga não para a vergonha e diga sim para a prevenção, para você viver uma vida longa e ver os propósitos de Deus se cumprir na sua vida e que você também possa ter um ministério aí abençoado por Deus. Mas primeiro, cuide de você para depois cuidar dos outros. E agora, o que mais te chamou a atenção sobre esses tópicos? Qual é o seu medo? Você tem medo de ser julgada na sua congregação, onde você está? Deixa aqui nos comentários quais desses tabus você tem enfrentado, que eu vou gostar muito de saber. E aqui os comentários é uma plataforma para que nós possamos ajudar umas às outras, tornando-se bênção na vida uma das outras e para que possamos interceder uma pelas outras. Conte aqui a sua história que nós iremos orar por você. Eu irei orar por você. E assista esse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela, que eu separei com muito carinho para que você possa continuar exercendo a mordomia do corpo. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. Até lá!